Hoje eu vou confessar uma coisa pra vocês que, na verdade, eu nunca gostei de inglês. Mas o inglês virou uma necessidade assim que eu mudei pra Austrália. E assim eu fui ter que me forçar em melhorar meu inglês e me comunicar aqui na Austrália. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas pequenas coisas que eu fiz que mudou bastante no meu dia a dia e me ajudou a melhorar bastante o meu inglês. Então a primeira coisa é você mudar os settings do seu telefone, as configurações do seu telefone de português para inglês. E o porquê que isso é importante? Porque dessa maneira você acaba se acostumando com a língua, com coisas básicas. Então até mesmo você acessando coisas do dia a dia, Facebook já em inglês, já vai te ajudar a entender como que fala em vez de curtida é like. Essas coisas pequenas que vai te ajudar no dia a dia para você conversar com alguém, tipo, I like that photo that you post on your Facebook. Então, tipo, você fala, eu curti aquela foto que você postou no Facebook. São coisas que você pode aprender com pequenas coisas do dia a dia. E também isso pode te ajudar você a conversar com alguém, se você precisar de alguma assistência, principalmente aqui na Austrália, se seu telefone pifar, alguma coisa assim, você consegue seguir as instruções que a pessoa está falando, porque você já tá vendo quase tudo já em inglês no seu celular. Outra coisa também é todos os seus aparelhos eletrônicos em geral, não só o telefone, mas como no seu computador, principalmente usando as ferramentas também em inglês, como Figma, você já vai ficar familiarizado com as palavras do trabalho em inglês e não ficar traduzindo as coisas ou tentar entender o que eles estão falando, sendo que sim, aqui eles vão falar somente inglês com você. Também não se esqueça de trocar as configurações das suas plataformas que você usa no dia a dia. O LinkedIn deixa tudo já em inglês também. Já vai se acostumando com as novas palavras aí em inglês. Mesmo que você fique perdido, você pode usar o dicionário no começo até que uma hora você se acostuma já com as palavras em inglês ao invés de ficar traduzindo. Uma coisa que me ajudou bastante a melhorar meu inglês aqui na Austrália foi assistir os jornais australianos. E você não precisa esperar vir para a Austrália para ter acesso a esses jornais. Eu vou deixar aqui o YouTube do jornal australiano para você já acostumar com as notícias em inglês. Nessa atividade de acompanhar as notícias em inglês, tem uma atividade aí que você pode adicionar e deixar esse desafio mais interessante para você melhorar seu inglês, que é você selecionar alguma dessas notícias aí que foram compartilhadas no jornal, você fazer um resumo com as suas palavras em inglês do que foi passado nesse jornal. E essa era uma atividade que meu professor de inglês fazia todos os dias nas aulas de inglês. Eu aqui na Austrália fiz o General English assim que eu cheguei, entrei no nível Intermediate. E aí eu precisava melhorar meu inglês. Uma das atividades que o professor passou era pra gente ver o jornal, um trechinho do jornal antes de ir pra escola. E chegando na aula, todos os alunos tinham que explicar o que eles viram no jornal, da maneira que a gente conseguia se expressar. O inglês podia até estar quebrado? Podia, mas o importante é que a gente praticasse, que isso virasse uma rotina. A intenção dessa atividade era forçar a gente a sair da zona de conforto e sim explicar o que a gente viu com a linguagem, né, com o vocabulário que a gente tinha no momento. O importante não era o inglês perfeito, mas sim você passar a mensagem que você queria passar. É um desafio que você pode começar agora, o que você acha? E se você aceita esse desafio, já deixa aqui nos comentários, eu aceito esse desafio e aí eu quero saber como que tá sendo aí pra vocês. Então tem uma dica também que eu peguei de uma amiga aqui na Austrália, era peruana e casada com um australiano. Ela ainda não sabia todas as palavras de todos os objetos da casa. Então o que ela fez? Ela pegou uma fita crepe, foi anotando todas as palavras dos objetos em inglês e espanhol no caso dela. E no seu caso você pode colocar em inglês / português as palavras nessa fita crepe e colar nos objetos. Então toda vez que você vê, sei lá, um celular, você coloca na fita crepe, cell phone ou mobile, e aí você coloca no celular, e aí toda vez que você pegar esse objeto na mão, você fala a palavra em inglês, até que você comece a associar a palavra com o que você vê. Aos poucos você pode remover a palavra em português, deixar só a palavra em inglês e repetir somente a palavra em inglês, até que você, sempre que veja aquele objeto, você lembre o nome do objeto em inglês. E você já sabe de qualquer jeito o nome dos objetos em português. Então talvez você não precise nem colocar a tradução em português. E eu vou te mostrar um pouquinho de como que eu faço isso também
aqui na minha cozinha. Aqui na minha cozinha, na maioria das comidas, eu coloco um labelzinho, que é um adesivinho com o nome das comidas em inglês. E isso também me ajuda a lembrar as palavras em inglês. Então, sempre deixar esses adesivinhos aí, isso pode te ajudar muito a melhorar seu vocabulário para objetos. Outra dica também é você começar a assistir filmes e vídeos no YouTube com legenda em inglês. Depois que você assistiu, tire algumas notas das palavras que você não conhecia antes em inglês, escreva elas, tente também repetir essas mesmas palavras em outros contextos, em outras conversas. Eu sei que leva tempo, mas assista de novo esses mesmos vídeos sem a legenda depois que você já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Até porque quando você chega aqui na Austrália, você vai no cinema, você somente vai assistir o filme com o áudio totalmente em inglês, sem legenda nenhuma, e você tem que entender o que está acontecendo. Eu sei como que é, porque eu já fui no cinema uma vez quando eu tinha acabado de chegar na Austrália. Eu quase não entendi nada que estava acontecendo no filme, até porque era o filme do Interstellar, então tinha bastante palavras técnicas, eu não conseguia entender. O mais importante é você pegar esse desafio e entender o contexto do filme inteiro, mesmo que você não entenda todas as palavrinhas por palavrinha. Por quê? No final das contas, o inglês é comunicação. Não existe comunicação se você não entende o que outra pessoa fala ou se a pessoa não entende o que você fala. Então você precisa sair da zona de conforto e já ir se acostumando com essa nova língua, mesmo que você não se sinta confiante ainda na língua. Uma experiência própria. Eu, com 8 anos aqui de Austrália, às vezes eu não me sinto totalmente confortável com a língua inglês, mas é uma coisa que eu preciso usar todos os dias, e principalmente no trabalho eu preciso me comunicar bastante com as pessoas do meu time, bastante com clientes, bastante com usuários. E sim, é uma coisa que você precisa se comunicar bem, entender o que as pessoas estão falando e também ser entendido. E é sobre isso. Mais uma dica aqui para vocês também é livros para melhorar seu inglês. Mas não só ler os livros de forma silenciosa. Leia em voz alta para você praticar a sua fala em inglês. E comece a ler livros básicos como O Pequeno Príncipe, que são bem curtinhos e fáceis de ler. E você pode ler eles em várias línguas diferentes. Ou leia livros que você já leu antes aí em português. Um livro também facinho de ler é o livro da Culpa das Estrelas. Aqui em inglês é The Fault in Our Stars, que é a culpa das estrelas em inglês. Você pode chorar um pouquinho, você pode também aprender inglês, ter essa leitura agora, uma versão em inglês. E também falar em voz alta para você se acostumar com a fala das palavras em inglês. É um livro não tão curtinho, mas é um livro que é bem gostosinho de ler. Mas você não precisa só aprender inglês de forma chata e tal, mas também você pode aprender inglês de forma divertida, brincando com seus amigos. Uma forma aqui é você jogar com seus amigos e todo mundo aprender junto, melhorar o inglês e vocabulário. E eu vou dar algumas dicas aqui de jogos que vocês podem jogar junto. É só você achar um grupinho aí para vocês praticarem o inglês juntos aí no fim de semana. O primeiro jogo aqui é o Scrabble, que é como se fosse um jogo de palavra cruzada. Aqui você vai jogar num tabuleiro que vocês vão colocar na mesa e os participantes vão receber algumas letras e vocês têm que formar palavras aí que se encaixem nas peças que estão no tabuleiro. E aí você precisa usar as letras que você tirou e formar palavras no tabuleiro. É mais ou menos isso aqui. Você vai ter uma série de letras que você vai tirar, você vai esconder de todos os amiguinhos e assim que for sua vez, você vai colocando e montando as palavras no tabuleiro. E aí, o que vocês acham? Tem algum amigo aí para jogar com vocês? E provavelmente também tem esse jogo online. Se eu achar o link, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom? E um outro evento legal para vocês participarem, principalmente quem já tá aqui na Austrália, acho que rola na maioria dos pubs, de quinta-feira ou terça-feira. Dê uma olhada aí no pub do seu bairro, que é um evento que os bares organizam, os pubs organizam aqui na Austrália. E as pessoas do bairro, amigos, se juntam para tentar ganhar no trivia do seu bairro. É basicamente um jogo que são vários times que competem e vocês precisam acertar o máximo de perguntas do trivia. Mas o importante não é ganhar, o importante é você falar com pessoas diferentes e dar bastante risadas e também
fazer novos amigos, por que não? Então, nesse caso, também é um joguinho de tabuleiro, mas provavelmente também tem uma versão online dessas aí. Se eu achar, eu vou também deixar aqui na descrição. E o exemplo aqui de perguntinha de verdadeiro ou falso que pode sair aqui nesse joguinho é essa aqui. True or false? Australia's famous opera house can be found in Sydney. Verdadeiro ou falso? True or false? E aí, qual que é a resposta? True. É verdadeira. Sim, a gente consegue achar o Opera House aqui em Sydney. E aí a pessoa que acertar mais perguntas ganha o jogo. E um outro joguinho aqui para vocês praticarem bastante o improviso é esse jogo aqui, Unemployed Time Freezing, que aqui é um jogo para vocês treinarem habilidades de entrevistas. Por quê? E aqui é um jogo que você vai ter uma vaga, um role. Aqui no caso é um Mall Santa, que seria um Papai Noel de shopping. Então essa é a vaga que todo mundo aí que tá participando do jogo vai ter que aplicar. E aí cada participante vai tirar algumas qualificações que são qualificações ruins, na verdade. Aí vai ter um juiz no jogo que vai decidir quem que se vendeu melhor para a vaga que está aberta, e as qualificações são qualificações como essas aqui. Esse aqui, na verdade, ele é um alienígena, e aí você precisa saber como que você vai aplicar aí para uma vaga de um Papai Noel sendo um alienígena. E aí você tem que usar também as habilidades de um colecionador de bonequinhos. Uma outra qualificação de uma pessoa abstinente. Como que você ia se vender para essa vaga? E fala aqui nos comentários se você quer tentar jogar esse jogo também. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e no próximo vídeo eu vou te dar dicas de como você pode melhorar seu inglês para trabalhar aqui na área como UX Design, tá bom? Então, tchau, tchau!